E hoje a gente está com o João Pedro, porque a mamãe está atendendo ainda um cliente. E a gente deve fazer a live com o João. João, o que você entende? Hoje a gente vai falar que, ó, sem zona, sem bagunça. Dá um beijo. Ele não entende o que eu falo. Vamos começar essa live aí, vamos prestigiar a Valdiné que está dentro aí. Oi, Nicole, seja bem-vinda, boa noite. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, bem legal. E a gente colocou o texto que é ele não entende o que eu falo. Ele ou ela não entende o que eu falo. E o que seria isso, né? E o que seria isso? Seria exatamente isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Uma linguagem não verbal. Então, quando uma pessoa não entende a gente tem que parar para pensar o que a gente está transmitindo, o que a gente está falando para essa pessoa. E quando a gente não fala para essas pessoas, através da nossa voz, das nossas palavras, a gente está usando o nosso corpo. Como o caso Pedro aqui, que está usando a linguagem dele não verbal, indo para lá, para cá, pulando, fazendo caretas, etc e tal, né? Então agora deixa o pai falar aqui, tá bom? Eu vou ficar aqui. Então tá, você não pode me atrapalhar, fechou? Fechou. O que você entende, João, de linguagem não verbal? Linguagem corporal. Uma linguagem corporal, Uma isso linguagem aí. que não é oral, né? Não é oral. Não utiliza palavras. Exatamente. Pai, posso sentar aqui, pai? Pode sentar aí. Então deixa eu tirar essa água aqui para não dar problema. Vamos lá, se a gente falar de linguagens não verbais, a gente pode citar várias formas, né? O visual, a gente pode citar os nossos gestos, as posturas, ilustrações, placas, músicas, tudo que você está observando fora, ele se torna uma linguagem não verbal, como por exemplo um outdoor, como por exemplo uma placa, coisas assim. Então isso quer dizer, oi Maísa, tudo bem? Boa noite. Isso tudo é uma linguagem não verbal. Isso é muito legal, gente. Fica até o final que vocês vão ver que interessante que é, principalmente para o relacionamento. Isso é muito bom. Tô ganhando um beijo aqui do pequeno, tá? Hoje tá super amoroso. Cheguei. A mãe chegou. A mãe chegou. A senhora Palu vai substituir o meu lugar aqui, então boa noite pra vocês, tá bom? É isso. Eu vou ficar aqui. Segue lá, JP_Palu. É isso aí. Meu Deus. Gente, então assim... Chegou o amigo que estava em atendimento. Cheguei. Tá, opa. Então assim, gente, a gente pode citar de várias formas. E quando a gente está falando do ser humano, a gente vai um pouquinho mais além. A gente pode falar de expressões, por exemplo, dos nossos olhos, do nosso sorriso, do nosso caminhar, de todos os gestos que o nosso corpo está transmitindo. Isso. Então tá bom, agora deu, certo? Sério agora. Agora vai lá jogar videogame. Agora vai jogar videogame. Fazer live em casa é isso, gente. Isso a aí. vida como ela é. Eu quero fazer assim, mãe. Não, agora deu, você vai lá senão vai de jogar. castigo. Não, certo é certo. Então vamos Você lá. já fez tua parte. O que você falou já? Então eu falei o que é um pouco da linguagem não verbal. Vocês têm ideia de qual é a porcentagem de uma linguagem não verbal? Como que é o nome? Eu queria que você deixar isso por colocou? último. Porque, Não. nossa, isso vai gerar uma curiosidade bacana, porque as pessoas talvez não tenham a percepção disso. Você vai entregar o ouro já de começo, sim? Então vai lá. 93% da linguagem de um ser humano é não verbal. 7%, a gente trabalha no 7, 38, 55. 7% são as palavras que você fala, 38% corresponde ao tom de voz que você usa e 55% a gestos, posturas e expressões que a gente usa. Então, só 7% de tudo que você fala, que eu falo, qualquer ser humano, qualquer ser vivo fala, significa o que ele tem a dizer, as palavras em si. 93% é uma comunicação não verbal. Então, só um minutinho. Filho, agora chega. Tá bom. Então, as pessoas pensam assim, mas e se eu não falar nada? É uma comunicação? É muita comunicação. Vocês não têm ideia de quanto o silêncio, ele fala. Ele está transmitindo. O silêncio é um tipo de comunicação, tem pessoas que falam pelo silêncio. E, por Mas exemplo... por que elas falam pelo silêncio? Porque elas estão comunicando algo. Elas estão comunicando insatisfação, elas estão... Mas através do quê? Do seu corpo. Então, por exemplo, a forma de olhar, Quando a braço pessoa cruzado. não fala, ela fala mais do que se estivesse falando. Sim, são 93%. Sim. Então, quando uma pessoa fica quieta, você tá num casamento, você tá lá, brigou com o teu marido, acontece muito, tá? É muito comum, porque a mulher, ela tem uma necessidade muito maior de falar.
Nós falamos em média, eu não sei se agora não me lembro os números, mas é 2 ou 3 vezes mais do que qualquer homem. Então a mulher tem a necessidade de falar e o homem não. Então ela quer falar com ele, ele fica quieto. O que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer o quê? Tô com o saco cheio, não quero DR, não aguento mais falar do mesmo assunto. Isso está transmitindo muito sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento. Posturas. Quando alguém vai falar com você, ou até no teu relacionamento mesmo, e você começa a falar com a pessoa, e a pessoa, a primeira coisa que ela faz para te ouvir é isso aqui, ó. Ela cruza os braços. O que significa isso? Uma big de uma armadura na frente dela para não deixar entrar nada, porque ela não quer saber do que você está falando. Ela não quer saber, ela não tá nem aí com o que você tá falando, ela tá fechada. Uma pessoa que cruza os braços para você, ela está fechada para tudo. Você sabe uma outra forma da pessoa ficar fechada também? Mão nos bolsos. Quando ela fica com as mãos no bolso, e aí eu vou separar uma coisa. Quando você fica com o dedão para fora, você veja isso, tudo são atos inconscientes. Com o dedo tá para fora, você tá numa postura segura, onde você tá observando as coisas, mas você tá de uma forma segura com a mão para dentro e o dedo para fora do bolso. Geralmente homens ficam assim. Quando todos os dedos estão dentro do bolso, é a mesma forma que a pessoa que está com o braço cruzado. Ela está totalmente fechada, ela está guardando toda aquela abertura que ela podia dar, ela se fecha e coloca a mão no bolso. E tudo fala sobre você. A roupa que você veste fala muito sobre você. Quando eu bato o olho, e você não precisa de muita formação para isso não, existem formações, a gente estuda PNL, a gente estuda linguagem, estuda a postura corporal, mas você bate o olho em alguém e você percebe a cultura dessa pessoa, o padrão financeiro dessa pessoa, o padrão de inteligência emocional dessa pessoa e a arrogância ou humildade dessa pessoa também. Vou mais além, ou revolta. Tem pessoas que não pintam o cabelo, tem pessoas que não amarram o cabelo, tem pessoas que levantam o cabelo, enfim, o cabelo, a maquiagem e a roupa também que é justamente transmitindo o que ela está sentindo dentro dela. Nada mais é que o teu corpo transmitindo todas as emoções que você tem. Quer saber uma coisa bem legal? O carro fala muito sobre o que a pessoa é. O carro, gente, ele é uma extensão do seu próprio corpo. Então, o carro que você tem, ele é uma extensão de você. Ele fala muito, Michele, mas eu não tenho dinheiro, o carro que eu queria era XY. Mas o que você escolheu, hoje, dentro do que você pode escolher, ele é uma extensão você da poderia sua escolher personalidade. outros, né? Porque tem vários no mesmo valor que mesmo você tem. valor. Nós temos um amigo que ele é bem pequenininho, mas gente, ele é bem pequenininho mesmo. Ele anda com uma big de uma caminhonete, que eu acho que nem eu teria coragem de ter, de tão grande que é. E um dia, conversando com ele, a gente perguntou, mas por que você usa uma caminhonete assim? Ele falou, não, porque eu preciso enxergar longe, eu preciso... Você precisa enxergar ou você precisa mostrar que você também enxerga longe, que você enxerga por cima, que ele é grande, resume isso. Que ele é grande. Então, essas pessoas, elas têm essa extensão. E as pessoas nunca vão admitir, eu quero um caminhão para mostrar que eu sou um homem grande, uma pessoa forte, uma pessoa poderosa. As pessoas não vão admitir porque isso é inconsciente. Goste você ou não, é o que é, tá? Os livros que você lê. Eu percebo pessoas, eu tenho uma percepção muito fácil assim. O que a pessoa gosta de ler, o que essa pessoa assiste, os assuntos que ela comenta nas entrelinhas falam tudo sobre ela. Você percebe quem gosta de entretenimento tipo BBB, quem gosta de uma cultura mais filosófica, você observa pelas pessoas, as pessoas, o círculo de amigos que você tem é uma linguagem não verbal. Mas eu não posso escolher a minha família, meus amigos. Você não pode escolher de onde você veio, com quem você convive, você escolhe sim todos os dias, a todos os momentos. O trabalho que você escolhe fazer fala sobre você. Você acabou de dizer uma coisa, né? Eu vim dessa família, mas a gente conhece muita gente que por mais que veio daquela família, ela respeita, honra a família, mas não convive junto. Não convive junto. Porque não casa as conversas, o ambiente, né? Exatamente. As comidas que você come, você sabia que falam sobre você? É mesmo, essa eu não Suas sabia. preferências falam muito sobre você. Olha que legal. Falam. Uma coisa bem bacana, prática, para a gente levar para o casamento, quando você estiver se relacionando com alguém, olha que interessante o movimento dos olhos da pessoa. Isso é muito bacana. Vocês já devem ter ouvido aí
principalmente filmes americanos, que eles vão fazer, vão detectar mentiras das pessoas. E às vezes eles estão sentados com as pessoas e passam horas com a pessoa. Por quê? Porque a gente tem um filtro, gente, entre o nosso consciente e o inconsciente. E o consciente acaba manipulando toda a situação. Não, ele tenta, ele não consegue, tá? Ele só tenta. É que eu quero chegar. O consciente só tenta. Então, o que acontece? Ele passa por um momento, um período... Lembre você quando você era criança e fez uma big de uma cagada. O que você tentou fazer com a sua mãe e com o seu pai? Ah, eu tenho que inventar uma coisa, porque senão eu vou me ferrar tanto. E aí você senta e você começa a tentar, como disse a Mi, a tentar camuflar e mascarar aquela atuação. Aquela cagada que você fez, você tem que mentir. E aí, num determinado tempo, tua mãe olha pra você com uma cara e fala assim, tá, agora fale a verdade. Você tá porque mentindo. ela já sacou o negócio. Ela sacou a tua linguagem não verbal, não é só o que você estava A falando. expressão facial fala muito. Às vezes você olhando para baixo, às vezes olhando para cima, para um lado, para o outro. Eu vou trazer para vocês aqui a ideia desses olhares aí, o que causam. Então, aquilo que você vê nos filmes, principalmente americanos, que os caras passam horas, por quê? Porque o teu consciente vai tentar trabalhar até um ponto, mas chega um momento que ele cansa, cara, e o teu inconsciente, como ele é muito maior e muito mais forte, ele vai começar a entregar Tá, você. mas cansa pra especialistas, né? Vamos falar que bandido num filme americano, Aí é um psicopata, né? aí ele já é um especialista. Inclusive, então, eles manipulam aquela máquina de mentira. é difícil, eles tentam manipular, mas é quase impossível. Eu já vi gente que consegue. Difícil. Só se for um psicopata Mas isso que eu nível tô alto. falando. Mas a gente não lida com esse tipo de pessoa no dia a dia, né? Mas as pessoas, elas tentam mentir, mas não conseguem. Primeiro ponto que uma pessoa, quando tá mentindo pra você, ela não te olha nos olhos. É uma pessoa que olha pra cima pra buscar no passado, olha pra baixo em algum movimento pra tentar buscar uma mentira, pra inventar alguma coisa, e ela não vai te convencer. Quer saber uma coisa bem legal de linguagem não verbal? Pega teu marido ou tua esposa e fala assim, vamos lá na casa da minha mãe hoje? E ele vai olhar pra você com uma cara assim, o que essa pessoa tá querendo dizer com isso? Que ele tá entusiasmado, legal, vamos lá, vamos compartilhar, vamos na casa da sogra, ou de algum amigo, ou um cunhado, ou um amigo seu, ou amiga sua que ele não gosta. Ele vai ficar com aquela cara e você sabe exatamente o porquê, você mata a charada na hora, né? A gente chama de incongruência, né? Entre o que você fala e o que você faz. Então, a ação que a Mi trouxe agora foi muito legal, porque ela trouxe até na fisionomia dela, ela estava com um olhar tipo... Ai, que saco. Que saco. E respondeu, sim, vamos. Mas até a entonação da voz, o tom de voz, né? E, gente, começa a levar isso agora para dentro do seu relacionamento profundo, lá no seu íntimo, lá dentro da sua casa, para você perceber. Não é que você quer pegar a tua esposa, teu marido na curva, mas você vai começar a entender como é que ele funciona, como é que ela funciona. Porque às vezes as pessoas não querem machucar as outras, às vezes ela se importa mais com você do que com os outros. E a linguagem dela não verbal vai demonstrar muito o que vocês precisam fazer para que sejam mais assertivos, para que vocês consigam entender o que realmente está acontecendo. Tem pessoas que, por exemplo, ficam magoadas. E elas não vão falar pra você que estão magoadas. Mas em algum momento você vai perceber. sacar. Ou quando uma pessoa, o marido ou a esposa vão pedir desculpa. Sabe aquele pedido de desculpa mequetrefe, que nem diria meu padrasto? Bem mequetrefe? Aquele pedido assim, desculpe, sinto muito. Ela não tá, você tem certeza que ela não está sendo sincera naquele momento, porque ela tá só falando. E 93% dela tá dizendo o contrário. Que ela tá querendo encerrar o assunto de vez pra seguir em frente e não ficar mais pensando naquilo. Você sente da pessoa quando o pedido de desculpas é sincero, quando uma afirmação, uma frase é sincera, um pensamento é sincero. Se não for isso, a pessoa não vai, você compreende. Isso equivale aos 93% que eu falei lá no começo. Exatamente. Né? Nos nossos cursos, né, que a gente dá, a gente faz um trabalho muito bacana com os casais, que é colocar eles sentados de frente um com o outro, para começar a gerar uma conexão entre eles, para começar realmente uma mente ligar na outra, uma alma ligar na outra. E quando eles sentam frente a frente, geralmente um desvia o olhar, geralmente o outro começa a dar risada, mas é muito sério. Isso é uma fuga. Exatamente, muito legal. Quando você senta na frente de alguém para olhar nos olhos e começa a ter crise de riso, é fuga, tá? É teu inconsciente querendo dizer... eu não consigo mostrar quem eu sou. Ele vai ver quem eu sou, ou ela vai ver quem eu sou. E daí? Tem pessoas que choram,
Tem pessoas que caem na gargalhada. Já aconteceu isso comigo uma vez, em exercícios, até não com o marido, foi numa imersão. Olhe nos olhos de outra pessoa e você olha e a pessoa começa a te olhar. E eu comecei a rir, por quê? Porque eu não confiava naquela pessoa para olhar nos olhos. Você só olha nos olhos de alguém que você confia muito ou quando você tem confiança em si mesmo. E pessoas inseguras, sabe como que elas agem? Vou passar aqui uma lista de pessoas inseguras e comportamentos não verbais delas. Pessoas inseguras têm um aperto de mão fraco. Ou um abraço fraco. Sabe aquela pessoa que vai te abraçar? Né? Abraço de lado, assim, tipo... abraça e não... Assim, a pessoa não se doa, não abre o peito, porque ela tem medo de ser quem ela é. Não olham nos olhos. Pessoas que olham de baixo para cima. Não quer dizer que elas sejam más. Não quer dizer que elas estejam mentindo para você, mas muitas delas não confiam nem nelas mesmas. Não sorriem. Pessoas muito inseguras não conseguem sorrir. Estão sempre tirando foto. Um sorriso amarelo, uma coisa meio falsa. Não é aquela coisa aberta. Eu tô aqui, não me interessa quem goste, quem não goste. São pessoas muito inquietas, aonde elas sentam, elas estão se chacoalhando, elas estão mexendo, elas não conseguem parar, porque elas ficam aflitas por dentro. Então isso também é um sinal de inseguranças. Braço cruzado, mãos no bolso, pés atrás. Lembrei de uma outra postura. Você já percebeu a pessoa que você está frente a frente com ela, conversando com ela, se abrindo com ela e de repente ela está numa postura um pouco de lado, não de frente com você? Geralmente o lado que ela está é o lado geralmente de saída de alguma coisa. Se você está numa sala e tem uma porta e aquela pessoa não quer conversar com você. Ela fica olhando na direção da porta. E ela já vira com o pé, vamos dizer, direito ou esquerdo, virado para aquele... O pé fica virado para a saída. E ela não faz isso consciente, tá? E se você pegar isso no teu relacionamento, você vai pegar teu marido na esquina e vai falar, agora eu vou conversar com você, perceba a reação dele e perceba a reação dela também. Se estiverem dentro do quarto e estiver perto de uma porta e o cara não quiser conversar, agora aí, ó, pra vocês pensarem, se o marido, o cônjuge, que não quer conversar, ele vai sentar próximo a uma porta de saída, porque ele quer fugir daquela situação de tudo que é jeito. Você dá aquela espremida, onde é que você tava ontem? E ele começar a se dirigir, mãozinha pra dentro, bracinho cruzado, dando uma coçada no olho. Vai gaguejar, pessoas que gaguejam, erram as palavras, ai, me deu um branco, não sei. É insegurança também. Mas uma coisa bacana dessa ideia que a gente trouxe para vocês aqui, não é, Pedro, a ideia não é a gente pegar ninguém na curva. A ideia é mostrar para você, exatamente, você ver se realmente você está em paz com os teus pensamentos, se você está em paz com o teu passado, se você honra de onde você veio, se você parou já de contar as historinhas que você contava, se você realmente está tendo a autorresponsabilidade de assumir o que você já fez de errado. E principalmente, né, amor, a gente fala muito isso, vai atrás do perdão. Que o perdão liberta muita coisa. Perdoe alguém, ou se alguém está precisando ouvir o teu perdão, faça um movimento, porque cada vez mais você vai ficar mais leve e você vai conseguir olhar nos olhos da pessoa com a maior sinceridade, com a maior calma, com a maior paz de espírito. Então a ideia da live de hoje é isso. É isso, mas deixa eu dar mais exemplos aqui, ó. Quer ver um exemplo bem legal de linguagem não verbal, que todo mundo entende, porque ela fala sobre mais de 90%? Mr. Bean. Quem que já assistiu o filme do Mr. Bean? Muita gente já assistiu o filme do Mr. Bean, né? Ele fala alguma coisa? Tom e Jerry, desenho animado, fala alguma coisa? Não. Charlie Chaplin, fala alguma coisa? Você fica sem entender alguma coisa dentro desses filmes, dentro dessa tentativa de passar uma mensagem? Isso é legal, se você pensar no cinema mudo, a gente conseguir entender tudo. Entende perfeitamente, as pessoas entendem perfeitamente tudo isso. Então existem 5 passos que trabalham dentro da linguagem não verbal. A primeira é a proxêmica, é o espaço físico que a gente utiliza. Então a distância entre uma pessoa e outra. Por exemplo, eu chego num ambiente, tem pessoas que elas são muito inseguras ou muito desconfiadas, e elas não chegam próximas umas das outras para conversar. Elas mantêm uma distância de segurança. Se você invadir o espaço dela, ela dá um passo para trás para manter essa distância. E isso está falando sobre as intenções dela ou a desconfiança dela com você, tá? A cronêmica são pessoas que lidam, por exemplo, com o tempo. Então, vou te falar uma coisa. Pessoas que sempre chegam atrasadas a compromissos.
O que te passa na cabeça uma pessoa que nunca cumpre horário, sempre chega atrasada e sempre com uma desculpa? É uma linguagem não verbal. É uma linguagem que ela está dizendo assim: o que você faz não me interessa, sou irresponsável, ou teu assunto para mim não serve para nada, não estou nem aí para você ou para o que está acontecendo aqui, então eu não sou pontual. É uma linguagem não verbal. Pessoas sinestésicas, que agem por gestos, expressões. Eu sou uma pessoa muito sinestésica, então tudo que eu falo, eu tenho que trazer para o sentimento e para o corpo. Então eu me comunico muito com a minha linguagem corporal, minha linguagem física mesmo, né? E tem a paralinguagem, que são sons, volume, ritmo de fala, pessoas que falam muito lentamente, pessoas que aceleram e falam, até se atropelam na linguagem, na fala. Sim, o tom de voz, velocidade da voz é uma forma não verbal. Não verbal. Porque não é o que você está falando, é como você está e o como é não verbal. E características físicas, como a gente comentou no começo. A roupa que a pessoa usa, os livros que ela carrega, o carro que ela dirige, o tipo de joia, de maquiagem, de cabelo, de perfume, tudo isso fala muito sobre uma pessoa. Isso não quer dizer que ela tenha bom gosto, seja pobre ou seja rica. Porque existem pessoas que não têm recursos financeiros e têm um bom gosto absurdo. Tem pessoas que têm muitos recursos financeiros e são pessoas desleixadas, que não trabalham em si, não dão valor a quase nada, né? Então, qual que é a chave, como o Paulo já falou para tudo isso, você trabalhar o teu autoconhecimento para entender você. Se você... A gente tá falando do outro, mas quando eu falo do outro pra você, eu quero que você olhe pra você. Não fique aí tentando pegar o marido ou a esposa na curva não, tá? Quero que você olhe pra dentro de você e fale, como é a minha postura? Quando eu me apresento pra alguém novo, alguém que eu não conheço, eu olho nos olhos, eu aperto firme na mão, eu mantenho uma postura ereta ou eu fico encolhida numa situação de perigo? Quando você vai abraçar, você abraça de verdade? De coração? Quem é você? A pergunta de hoje significa isso. Quem é você? Tanto no teu relacionamento quanto fora, porque tudo é sobre você. O que você faz dentro da sua casa, você vai fazer fora da sua casa. Então, se você trabalhar o teu interior e entender quem é você, você entende todo o resto da humanidade. Se você está se sentindo inseguro, se sente mal, por exemplo, em certos ambientes, eu vou numa festa onde eu acho que as pessoas têm mais recurso financeiro e me sinto mal, puxa, desculpa, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com você, com a tua percepção da realidade, do meio externo. Se você trabalhar essa percepção sua, tudo muda, mas tem que trabalhar a tua autoconfiança. Se você não souber quem você é, a linguagem não verbal vai te entregar em 100% das vezes. Ou vou dizer assim, 93% das vezes, mas não conte com os 7%, tá? Não adianta decorar textos, falar bonitinho se você não tem autoconfiança. Isso é uma coisa que se sente, a gente entende pelo sistema límbico. O que é o sistema límbico? É uma parte de dentro do nosso cérebro que entende, faz a leitura de emoções e expressões. E isso não é falado, tá, gente? É só sentido. Então, procura o autoconhecimento, procura descobrir o que você anda comunicando, se olha no espelho. Pede para alguém filmar você conversando com alguém quando você for apresentado, para ver se você tem uma expressão autoconfiante ou de medo, de luta e fuga, sempre querendo fugir, sempre querendo entregar rápido e fugir rápido, sempre achando uma desculpa para se atrasar aos compromissos. Uma pessoa que dá desculpa para se atrasar aos compromissos, para mim, além de irresponsável, é uma pessoa que não sabe nem quem ela é, não sabe o que quer, porque tá sempre arrumando uma desculpa para chegar mais tarde, para não ir, para dar uma certa desculpa. Isso fala muito sobre as pessoas. Então, a chave para tudo isso é autoconhecimento, sempre. É isso aí. Joia? Gente, tiverem alguma dúvida, manda pra gente, a gente vai respondendo, a gente vai conversando com vocês, manda no direct ou manda aqui embaixo dessa live mesmo e a gente vai ajudando vocês a entender um pouquinho melhor. E se a gente puder fazer coisas a mais, a gente sempre tá fazendo. É isso aí, tá bom? Uma ótima noite, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, uma excelente quarta-feira para todos. Tchau. É isso aí, tchau, tchau.